Boa noite, nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje para ser entrevistado o professor Edson Guilherme da Silva, biólogo, mestre em ecologia pelo INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, com sede em Manaus, e atualmente coordenador do Laboratório de Pesquisas Paleontológicas da UFAC. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nanão, obrigado pelo convite. Guilherme, queria começar pela tua pesquisa de mestrado, que você terminou no final de 1997. Você fez uma pesquisa sobre fauna, manejo florestal, principalmente envolvendo aves. Queria que você falasse do seu trabalho para a gente, que conclusões você chegou, a importância, a relação que isso tem com a floresta amazônica, com o Acre. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho, por favor. Tudo bem. Bom, eu comecei meu trabalho de mestrado no INPA, em Manaus, em 1996, e lá eu fui designado para trabalhar numa área de um projeto conhecido como Projeto Bionte, do Departamento de Silvicultura do INPA. Então, esse projeto, ele visava, porque ele já terminou agora, entender qual seria o mecanismo de reação da floresta à medida que você tira as madeiras de interesse comercial. O que o INPA estava querendo saber é da viabilidade de você entrar na floresta, tirar as madeiras de interesse comercial, de interesse para as serrarias, e manter a floresta ainda intacta, digamos assim, entre aspas, sem aquela vegetação de importância, mas com a maioria das suas árvores em pé. Então, nós fomos para essa área, que já tinha sido tirada essas madeiras, para investigar qual era o efeito sobre a fauna. Então, em Manaus isso, né? Na região próximo a Presidente Figueiredo, na BR-174. Mais ou menos 100 quilômetros de Manaus. Mais ou menos, o local que eu estava ficava a uns 70 quilômetros de Manaus. Né? Então eu fiquei nessa região por quase um ano coletando pássaros, capturei cerca de 1.800 pássaros nessa área, para ver qual era o efeito que essa retirada seletiva de madeira poderia ter sobre a comunidade de aves. Um dos resultados que eu cheguei foi de que existe uma viabilidade de você entrar na floresta, tirar a madeira de uma forma adequada, de forma que você não perturbe muito o entorno de onde aquela madeira está saindo. Existe uma viabilidade em fazer isso, porque em fazendo isso você vai estar preservando também a fauna. O que acontece normalmente é que o fazendeiro ele compra uma área. Então, ele, para retirar as madeiras para venda, ele desmata tudo indiscriminadamente. Então, ele provoca um desmatamento indiscriminado para tirar uma ou duas ou três árvores de mogno ou cerejeira. E os resultados que nós chegamos foi que, se você entrar com critérios dentro da floresta, você consegue obter lucro daquela floresta, mantendo ainda a fauna, a biodiversidade ali dentro. Então, essa relação foi provada a partir do desenvolvimento desse projeto. Né? Eu trabalhei com aves, mas teve colegas que trabalhou com mamíferos, outros com herpetologia, que é anuros e lagartos, e todos chegaram à mesma conclusão. Ou seja, você consegue manter a biodiversidade entrando na floresta para fazer o manejo, ou seja, para tirar apenas aquelas árvores de interesse comercial, que é exatamente o que está acontecendo no Antimari. Né? Então, no Acre, né? No Acre. A floresta do Antimari está sendo manejada dessa forma. Então, tem colegas trabalhando lá, inclusive colegas da universidade, já para ver o efeito sobre mamíferos, sobre macacos. Tem um professor fazendo doutorado naquela área para ver qual é o efeito da retirada seletiva de madeira para as madeireiras, que essa é uma madeira chamada madeira certificada, porque você não está derrubando a floresta, você está apenas tirando outra árvore que ao longo do tempo essa árvore vai morrer, porque você sabe que todo ser vivo ele tem um período. Ele nasce, cresce e morre. Então uma árvore não é diferente. Ela pode viver 200 anos, mas um dia ela vai morrer. Ela vai morrer, ela vai cair. Então, você usa racionalmente a floresta como? Tirando uma árvore que já está adulta, que já, digamos assim, cumpriu o seu papel dentro da floresta, você tira em benefício da humanidade. Né? E mantém a biodiversidade da floresta, que é o principal, que é o que a gente está querendo. Tem critérios, assim, tem umas normas que podem ser seguidas que quem quiser fazer isso tem um lugar para procurar, esses órgãos IBAMA. Exatamente. Então, por exemplo, quem na sua reserva tiver uma mata e quer manter essa mata intacta, mas quer obter lucro dela, pode chegar, levar um projeto nas instituições competentes e requerer dessas instituições a autorização para fazer esse tipo de manejo. Guilherme, a gente está falando dessa coisa de manejo e tal, e coincidentemente estamos no mês de junho,
quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu queria que você falasse para a gente sobre, fizesse um panorama, traçasse um panorama da degradação planetária, em que pé está e o que tem sido feito, é possível reverter? Olha, o panorama mundial hoje em relação à retirada da floresta é crítico, principalmente nos países do hemisfério norte, porque nos Estados Unidos e nos países da Europa, eles já retiraram toda a madeira de uso comercial. Então, eles já devastaram tudo que tinha para devastar. E os olhos, né, desses países se voltaram agora para os países que estão na região que nós chamamos de equatorial, né, onde tem a floresta tropical, onde tem a maior biodiversidade do planeta. Primeiro, para suas colônias africanas, que tem floresta equatorial, e agora, no momento mais recente, quando eu digo recente, eu estou falando de algumas décadas, para a região da Indonésia e da Malásia, né? Um exemplo da Malásia é que já quase não existe floresta nativa mais. Então, as grandes madeireiras, as madeireiras multinacionais foram para lá e tiraram quase tudo. E essas madeireiras, é importante salientar, que muitas dessas madeireiras já estão se instalando no Brasil, né? Muitas já estão na região de Paragominas, na região do leste do Pará, e elas já estão vindo para cá para explorar a Amazônia. Ou seja, acabaram com o recurso que tinha na Malásia e na Indonésia e já estão vindo explorar os recursos amazônicos. Muitas estão trabalhando na clandestinidade, muitas madeireiras vêm para deflorestar tudo, para acabar com a floresta. Elas não estão preocupadas em você fazer uma tirada seletiva, ela mete o trator... Só o lucro imediato. O lucro imediato. Então ela mete o trator lá dentro, tira o que ela quer e deixa uma devastação total, né? Então... Você tem dados sobre o Acre, assim, especificamente, dados recentes? Como é que está essa... Isso que eles estão entrando lá pelo Pará, já tem muito madeireiro, muita empresa estrangeira. Você tem dados assim sobre o Acre? Como é que está o Acre nessa história? Então, o estado do Acre, ele é um dos menos desmatados da região amazônica. O desmatamento grande mesmo ocorreu no leste do Pará e no norte do Mato Grosso, com a expansão agrícola. Então, à medida que você vai desmatando, a agricultura vem em seguida ocupando aquele espaço, né? Os grandes fazendeiros vão ocupar aquele espaço. O Acre, felizmente, ainda é um estado que está com a sua cobertura vegetal quase toda intacta. A região mais afetada do Acre é a região do Vale do Rio Acre, onde nós temos o município de Rio Branco, de Assis Brasil e de Brasileia. E a maioria dos desmatamentos aconteceram nas décadas de 70 e 80, né, onde foram implantados pastos. Então, os fazendeiros estão aí trabalhando nessas áreas. Mas nas áreas mais central, por exemplo, a região central do estado do Acre, o desmatamento só existe ao longo da BR-364 e não é uma coisa expressiva, né? Você acha que... É porque eu estava te falando há pouco sobre a questão da semana, né? A Semana do Meio Ambiente, mês de junho. Você acha que as iniciativas públicas têm sido suficientes para diminuir essa degradação? O que eu estava vendo esses dias Semana do Meio Ambiente, palestras, filmes, amostras. Isso acontece só durante a semana ou isso passa o ano inteiro? Como é que está sendo esse processo de educação? Eu acredito que, atualmente, nós estamos vivendo um período muito bom para se falar em meio ambiente. Eu acho que parece que a sociedade não governamental, digamos assim, parece estar se acordando para a questão ambiental, né? Hoje, recentemente, eu assisti na Rede Globo uma semana, talvez também pelo fato de ser a Semana do Meio Ambiente, uma série de reportagens falando sobre a questão ambiental, sobre a questão do reflorestamento, sobre as leis ambientais. Então, à medida que os meios de comunicação em massa começam a divulgar a questão ambiental, outras pessoas da sociedade, as organizações não governamentais começam a se atentar para a questão ambiental. Eu acho que nós chegamos no fundo do poço e agora está se retomando essa questão do meio ambiente para que a gente consiga reverter a situação. É possível reverter, não há dúvida que isso é possível, mas nós precisamos de uma conscientização maior da sociedade como um todo, né? Olha só, tem uma coisa que de vez em quando ronda aqui a minha cabeça que me preocupa um pouco. A gente sabe que a população mundial não para de crescer. A Terra não vai crescer, continua a mesma. A gente sabe que, acrescentando-se a isso, todo mundo precisa comer. E a gente sabe que tem um processo de degradação, mesmo com todas as campanhas educativas, tem sempre um processo de degradação por várias razões, industriais, químicas, financeiras.
Queria que você falasse um pouco disso, que futuro é esse que nós temos? A população cresce, a terra continua a mesma e tem a degradação. Então, em quanto tempo vai ter alimento? Agora estão falando nos transgênicos, enfim. Então, isso que você colocou é uma realidade. A população ela cresce absurdamente e a tendência é, quando você tem um aumento da população, a tendência é você ter um aumento das fronteiras agrícolas, ou seja, essas fronteiras, a tendência é avançar em cima da floresta, é avançar acabando com as florestas. Então, qual seria a solução nesse caso? Seria a biotecnologia. Né? E aí dentro da biotecnologia entra a questão dos transgênicos. Por quê? Em 1999, eu estava na SBPC, lá no Rio Grande do Sul, e eu assisti uma palestra de um agrônomo, que ele dizia que a única forma de você barrar o desmatamento é você investir na biotecnologia. Né? À medida que você investe dinheiro na questão de produzir plantas que são mais resistentes às pragas e plantas que conseguem produzir mais em menos espaço, você evita de estar desmatando cada vez mais para aumentar o seu espaço de cultura. Então, a ideia é você ir para os laboratórios e produzir plantas que conseguem ter uma maior produtividade num menor espaço possível. Ou seja, ao invés de você deixar a planta crescer muito, ela poderia ser menor, mas produzir um fruto de melhor qualidade, né? Que daria para alimentar muito mais seres e ocupar um espaço pequeno. Os transgênicos entram nessa discussão, né? Então, a ideia é entender o que é um transgênico, porque como ninguém sabe, né, quando alguém joga a ideia de que o transgênico faz mal, todo mundo fica receoso, porque não sabe o que é. Né? Na verdade, o transgênico você vai tirar um fragmento de DNA de uma espécie e vai injetar na outra. Aquele fragmento de DNA nós chamamos de gene. Esse gene produz uma proteína. Essa proteína ela pode ser benéfica para o organismo. Então, por exemplo, você tem uma planta e você tira um gene ou de uma bactéria e transplanta aquilo para um vegetal, aquele gene vai produzir uma proteína que vai fazer com que aquele vegetal se torne resistente a uma praga. Então, à medida que aquele vegetal se torna resistente a uma praga e você consegue reproduzir aquela planta, você vai evitar de jogar agrotóxico, né? Então, o alimento ele não vai estar contaminado, você vai aumentar a produtividade, porque as plantas não vão estar sendo atacadas. Né? Tem um caso interessante de transgênico animal com relação à insulina. Então, eles tiraram o gene humano que produz a insulina e injetaram numa bactéria. E teve caso de injetar até em ovelha, para que o leite já saísse com a insulina. Então, pega só o gene que produz a insulina, injeta na bactéria e a bactéria passa a produzir a insulina para o ser humano. Né? O custo seria bem menor se você trabalhando em laboratório, produzindo aquele composto que teoricamente só seria produzido por um ser vivo, você produz ele em laboratório e diminui os custos. Os transgênicos então sinalizam para um caminho interessante. Imagino que a resistência de alguns setores organizados hoje é só por não saber que efeitos eles podem trazer. A longo prazo. Então, até agora, não existe estudo em todos os casos. Por exemplo, tem transgênico, tem soja transgênica, tem milho transgênico, né? Tem vários tipos de alimentos que já são transgênicos. Algodão. Não se sabe qual é o efeito disso sobre o ser vivo. Quando eu digo ser vivo, eu estou querendo englobar todos, porque a gente usa os alimentos para alimentar animais domésticos também, claro. Né? E a gente não cadeia, sabe, né? Exatamente. E a gente não sabe que efeito que pode ter, por exemplo, quando uma planta transgênica cruza com outra planta, que não é transgênica, ou uma de espécie próxima. Que efeito poderia causar aquele gene que está ali num outro ser vivo, que não tem efeito nenhum, que não foi produzido em laboratório? Aquele ser vivo pode sair disseminando esse gene aleatoriamente e produzir uma superpopulação que vai nos prejudicar futuramente? Então, é essas pesquisas que a gente tem que trabalhar em cima delas para obter resultados mais confiáveis. Mas nunca deixar de trabalhar em cima da pesquisa e da possibilidade de usar os transgênicos para favorecer a nossa população. E trabalhar rapidamente, né? Porque o tempo não para. Exatamente. Enfim. Olha só, eu vou te pedir licença para a gente interromper um pouquinho a nossa conversa e fazer um breve intervalo. Tá certo. Ideias da Aldeia, volta já. Voltamos para o Ideias da Aldeia desta noite, entrevistando hoje o biólogo Edson Guilherme da Silva, que também é coordenador do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Acre.
Guilherme, eu queria agora falar sobre paleontologia. Na primeira parte nós falamos sobre meio ambiente, tua pesquisa de mestrado. E eu queria agora que você explicasse para a gente o que vinha a ser paleontologia e contasse um pouco da história do Laboratório de Paleontologia da UFAC. Bom, paleontologia, a palavra, ela pode ser dividida em duas partes. Palaios, que significa antigo, e logos, que significa estudo. Então, em geral, paleontologia significa o estudo de animais e vegetais que viveram no passado, né? Essa seria a melhor definição para a paleontologia. E a paleontologia no Acre começou em 1978 com o hoje doutor Alceu Ranzi. Ele era, nessa época, estudante de geografia da UFAC, e ele foi numa excursão com pesquisadores do INPA e do Museu Guild para o Alto Juruá e recolheu alguns fósseis. E esses fósseis ficaram por muito tempo armazenados no vão de uma escada aqui no Colégio de Aplicação, quando a universidade ainda era aqui no centro. Os pesquisadores foram já para procurar fósseis? Foram para procurar fósseis. Okay. E ele, como estudante que estava no Acre, acompanhou a expedição. Certo. E os fósseis que ele coletou aqui do Acre acabou ficando na universidade, né? E ele não tinha lugar para armazenar, então ele colocou no vão de uma escada aqui no Colégio de Aplicação. Quando ele terminou o curso de geografia, ele foi contratado como professor da instituição e foi imediatamente mandado para o Rio Grande do Sul para fazer o seu mestrado com esse material que ele coletou lá no Juruá. E assim começa a paleontologia no Acre. Hoje o laboratório conta com cerca de 5.000 peças fósseis, né, que são mais de 20 anos de estudo. Já passaram pelo laboratório pesquisadores do mundo inteiro, temos materiais inéditos para a ciência lá, animais que viveram no Acre, que nunca foram encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, quais? Por exemplo, nós temos um jacaré, que ele tem, nós chamamos ele de jacaré de chifre, que ele tem duas protuberâncias na cabeça, que inclusive o reitor, Jonas Filho, descreveu esse jacaré no seu doutorado, na URGS. Esse é um animal que nunca foi encontrado em nenhuma outra região do mundo, só aqui na região da Amazônia Ocidental. Né? E ele nominou esse jacaré, ele deu o nome de caimã niteroiense, em homenagem ao seringal Niterói, que fica a 20 quilômetros aqui, subindo o Rio Acre. Onde foi encontrado esse fóssil? Próximo de Senador Guiomar. Né? Então, um animal encontrado aqui, digamos que no quintal de casa, né? E um animal falou em Juruá e agora no Seringal Niterói, onde é que vocês costumam coletar? Onde é que vocês mais encontram? E como é que vocês sabem que em determinado lugar pode existir fóssil? Acontece que a geologia do estado do Acre, hoje, ela é muito diferente do que era no passado. Né? Então, os rios que existem hoje no Acre não existiam no passado. Né? Então, há 8 milhões de anos, que é a idade que nós trabalhamos, esses rios que hoje correm no Acre não corriam nessa mesma direção. Então, aqui era um grande lago. Né? Então, hoje, nós aproveitamos os rios, porque o rio está escavando o tempo geológico para a gente. Então, as margens do rio, na verdade, está mostrando o tempo geológico. Quanto mais profunda, quanto mais alto é um barranco, a parte de cima seria a parte mais recente, em termos de idade, e a parte de baixo seria a parte mais antiga. Então, a gente aproveita a calha do rio, ou um corte de estrada, porque quando você vai fazer uma estrada, as máquinas cortam os morros. Certo. Então, você aproveita ou um corte de estrada, ou a calha dos rios para fazer a sua pesquisa. Então, olhando na beira do barranco, a gente olha se tem uma ponta de osso saindo. Né? Agora, só um especialista vai reconhecer se aquilo é uma ponta de osso ou se é uma pedra. Porque a gente estuda anatomia e entende que aquelas formas, aquele formato é o formato de um ser vivo, né? de um esqueleto ou de um tronco, e não de uma pedra qualquer. Você falou que aqui foi um grande lago, isso há quanto tempo? Há aproximadamente 8 milhões de anos atrás. Né? Que geologicamente se chama o quê? Nós chamamos de Mioceno. Mioceno. Né? Então, nós temos uma idade mais recente, que é o Pleistoceno, que os animais do Juruá são de 10 mil anos, é do Pleistoceno. Os animais do Rio Acre, do Rio Purus, eles são do Mioceno, de 8 milhões de anos. Então, lá no laboratório nós temos duas idades claras, uma de 10 mil anos, no topo, e uma de 8 milhões de anos mais embaixo. O jacaré de chifre, então, tinha quantos anos? 8 milhões. 8 milhões de anos? Inclusive, o maior jacaré do mundo, né, o único exemplar completo está na Universidade Federal do Acre, que é o Purosaurus, que é um jacaré tão especial e tão grande que já existe cópias desse que nós temos no laboratório no mundo inteiro, em museus do mundo inteiro. Nós mandamos para os Estados Unidos, foi feita uma cópia em Los Angeles e essa cópia foi distribuída para vários museus do mundo. O laboratório aqui tem contato com
Com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. Então, quem quiser ver o original desse jacaré, que ele só a mandíbula, que é essa parte do queixo, tem 1,80 m. Você imagine. Um jacaré de 5 metros de comprimento, a mandíbula tem 60 centímetros. E o jacaré que nós temos lá, só a mandíbula tem 1,80 m. Então ele teria aproximadamente de 12 a 13 metros de comprimento. Era um jacaré imenso, o maior jacaré que já viveu na face da Terra. E você falou que foi uma região, era um lago, né? Um grande lago. Eu já ouvi ou li em algum lugar sobre a possibilidade da água ser salgada na época. Uhum. A gente tem que entender um pouco da teoria geológica, porque realmente houve um momento que tudo isso aqui foi alagado, mas antes da Cordilheira dos Andes subir. Então, a extinção dos dinossauros aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Naquela época, a placa do Pacífico começou a se separar da placa do Atlântico. Então, a América do Sul e a África eram juntas, num continente unido chamado Pangeia. Né? Há 65 milhões de anos, esses dois continentes se separaram. Se você pegar o contorno da África e o contorno da América do Sul, eles se encaixam. Por quê? Porque antes esses continentes eram juntos. Então, à medida que a placa da América do Sul foi migrando para a esquerda, ela se chocou com uma outra placa e aí começou a se formar a Cordilheira dos Andes. Mas nessa época, antes da cordilheira se formar, o mar entrava nessa região. Tanto que os rios que hoje correm para o leste, antes corriam para o oeste. O rio Amazonas corria para o oeste. Aí, à medida que a cordilheira foi subindo, essa conexão se desfez. Então, houve uma separação. E os rios que corriam por aqui, formou-se um grande lago e eles acabaram escorrendo para o Atlântico. Hoje a gente nota que os rios correm para o Atlântico. Então, é importante definir de que idade a gente está falando. Certo. Há 8 milhões de anos, houve uma entrada marinha pelo Rio da Prata, pela bacia do Rio Paraguai, e houve uma entrada marinha também pelo escudo das Guianas. Mas evidências fósseis só existe dessa entrada na Colômbia e na Bolívia. Aqui no Acre, especificamente, nós não temos evidências fósseis, embora alguns geólogos já publicaram, inclusive na Science, que é uma revista de circulação mundial, dizendo que tinha evidências geológicas que dizia que o mar chegou aqui, nessa época. Legal. Mas os fósseis que nós temos são tudo de animais de água doce, os peixes são de água doce, as tartarugas e os jacarés, e temos preguiças fósseis da época, que são animais tipicamente terrestres, né, e que vivem em região de água doce. E essas evidências que você falou, era na Colômbia? Na Colômbia, sim, e também na Bolívia. Na Bolívia? Que evidências são essas? Areia de praia e dente de tubarão. Né? Então, tubarão, teoricamente, marinhos. Mas alguém pode questionar, mas no Acre foi encontrado dente de tubarão. No Alto Rio Acre, acima de Assis Brasil, nós também encontramos dente de tubarão. Mas a gente tem que acreditar que existe tubarão até na região de Manaus. Então, tem um gênero de tubarão chamado Carcarinos, né? O tubarão do gênero Carcarinos leucos, ele entra até Manaus. Os pescadores já pegaram. Então, ele entra na água doce normalmente. Então, mesmo se você tem regiões que teve uma influência marinha, mas que não tem mais, você pode ter tubarão porque ele entra também em água doce. Há 2 ou 3 anos, pescadores encontraram algum material na região de Sena Madureira. Que material foi esse? Já está catalogado? Como é que... Todo o material que é encontrado por moradores ou por pescadores são doados ao laboratório. Esse material de Sena Madureira, particularmente, já está no laboratório, está catalogado, né, já foi identificado como sendo de jacaré, né, porque a maioria do material que a gente encontra é material de réptil, né, em sua maioria de jacaré. Por quê, Guilherme? Por que a maioria porque tinha muita água na época, né? Então nós tínhamos muitas espécies de jacarés vivendo nesse grande lago. Então, à medida que o tempo começou, na região, começou a ficar um pouco mais quente, o que aconteceu? A água do lago começou o ambiente foi ficando árido, a água começou a evaporar. E esses animais começaram a brigar ali nessa região onde eles viviam. E os animais que eram de terra, que vinham beber água, os jacarés matavam esses animais, né? As preguiças, os toxodontídeos, que são animais parecidos com hipopótamo. E esses animais acabaram morrendo tudo ali, por sede mesmo. Os jacarés acabaram morrendo por sede em cima dos peixes, por cima desses toxodontes, por cima dessas preguiças gigantes. E hoje a gente encontra tudo junto, né? Jacarés com preguiças, com animais parecidos com hipopótamos. Nós conversamos uma vez, e eu estou lembrando aqui que, eu vou ver se eu estou enganado, mas eu acho que você me disse que já teve evidências de elefantes aqui na região amazônica? Temos dente de elefante, inclusive, no laboratório. Né? O elefante viveu aqui há 10 mil anos atrás.
Então os elefantes entraram... 10 mil anos é um tempo relativamente recente, muito próximo, recente, né? muito recente. Inclusive, preguiças gigantes viveram aqui há 10 mil anos. Nós temos lá uma mandíbula, que o buraco do dente é mais ou menos esse tamanho, do dente de uma preguiça. A preguiça tinha 5 metros de altura. E acredita-se que a lenda do Mapinguari veio da presença dessa preguiça gigante na Amazônia. Então, que os primeiros seres humanos que chegaram aqui há 15 mil anos atrás encontraram com essas preguiças gigantes, inclusive ajudaram a dizimá-las. Existe evidência de que o homem americano, o homem pré-colombiano, teve contato com os elefantes daqui e ajudaram a exterminar os elefantes daqui, como aconteceu com o extermínio... O predador foi o homem, não foi nada natural. Existe uma teoria, uma corrente que acha que o homem contribuiu e uma corrente que acha que foi natural, mudança climática. Mesma coisa que acontece com o mamute lá na região do Alasca dos Estados Unidos. Né? Muitos acreditam que foi o homem que ajudou a extinguir o mamute lanoso, né, naquela região. A mesma coisa com nós chamamos de Aplomastodon, que é da família dos elefantes. Temos dentes lá no laboratório para quem quiser ver. Dente de elefante? Dente de elefante. Que vocês pegaram onde? No Alto Rio Juruá. Só nessa região? Nós estamos montando um projeto que vai ser provavelmente implementado no ano que vem para apresentar para a National Geographic, para fazer uma pesquisa no Alto Juruá, desde Cruzeiro do Sul até a Marechal Taumaturgo. E nessa pesquisa, provavelmente, vai com uma equipe da National Geographic, nós vamos coletar material lá. E lá tem dente de elefante às margens do rio. Né? Já está certo a época que eles vêm e tal? O projeto está sendo apresentado, a gente precisa de... Para quem? Para a National Geographic. Ah, tá. Né? Mas o laboratório para a revista? Na verdade, é uma equipe do Rio Grande do Sul com parte da equipe aqui do Laboratório de Paleontologia. É uma equipe conjunta. E esse material, Guilherme, que é o FAC tem lá no laboratório, é acessível ao público? Como é que, vamos imaginar que uma escola lá de Senador Guiomar tem interesse em mostrar para os alunos? O que se deve fazer para ter acesso? O laboratório está aberto das 7 às 5 da tarde, tem livre acesso ao público. Todos os dias, praticamente todos os dias, a gente recebe escolas de Rio Branco. Então, o que se deve fazer é dar uma ligada para o laboratório, para o telefone 212-3531 e agendar a escola, mesmo uma escola de Senador Guiomar, de Assis Brasil, de Brasileia, que agora em regiões que tem estrada, de Plástico de Castro, que queira vir para visitar o laboratório e também visitar a Universidade Federal do Acre, é só ligar no 212-3531 e agendar e trazer os alunos para ver o que a gente tem. Aí vai ter uma pessoa lá para receber, guiar? Nós temos uma bióloga, um estagiário e um pesquisador da França que trabalha no laboratório e que está lá para atender os alunos. E pesquisadores e visitantes, quem quiser visitar o laboratório. Você disse que tem muitas escolas que já têm ido, né? Quase todo dia. Imagino que é uma festa para os alunos, né? Os meninos adoram, perguntam que bicho é aquele, quando que viveu, perguntam se é dinossauro. Importante frisar que os animais que nós temos aqui viveram depois da extinção dos dinossauros. Então os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos e os nossos bichos são de 8 milhões de anos. Então, digamos que hoje é o zero. Quando você desce 8 milhões de anos, você encontra os nossos bichos. Se você descer 65 milhões de anos, você vai encontrar o final dos dinossauros. Porque os dinossauros viveram e explodiram como vida na Terra há 220 milhões de anos atrás, que é o Jurássico. Então, no filme Jurassic Park, aqueles animais viveram há 220 milhões de anos. 65 milhões de anos, eles se extinguiram. E há 8 milhões de anos, nós temos a fauna que hoje está lá no Acre para todo mundo ver, inclusive o jacaré gigante. Olha só, o asteroide lá gigante não conseguiu extinguir, né? Na verdade, o que o asteroide fez? Ele extinguiu uma fauna imensa que tinha aqui e abriu o leque para uma outra se desenvolver. Então, a vida no planeta Terra, ela funciona com grandes extinções e um ressurgimento. Então, nós já tivemos 3 grandes extinções no planeta. Então, você tem por exemplo, a primeira grande extinção foi na Era dos Peixes. Houve uma grande extinção e aí houve um espaço para surgir anfíbios e répteis. Aí os répteis explodiram, aí houve uma grande extinção, aí surgiu espaço para desenvolvimento dos mamíferos. Hoje nós estamos na era do mamífero, onde o homem é o mais evoluído da era dos mamíferos. Nós estamos, assim, com o tempo já estourando. Eu queria que você respondesse, assim, muito rapidamente, o que é preciso para ser um paleontólogo? Bom, para ser um paleontólogo, o candidato tem que ser formado, teoricamente, ou em geologia, ou em geografia, ou em biologia. E depois buscar uma pós-graduação na área de geociências, trabalhando na área de
de fósseis, com fósseis. Aí, a partir do momento que ele defende uma tese na área de geociências, ele pode se considerar um paleontólogo. Ou pode fazer como eu, começar a trabalhar com fósseis desde a sua graduação, publicar trabalhos científicos naquela área e você, assim, passa a ser um paleontólogo. Beleza, Guilherme. Muito obrigado por ter vindo. Muita gentileza sua ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e me coloco à disposição para quando precisar, para a gente bater um papo. Obrigado a todos. Ideias da Aldeia volta numa próxima oportunidade.